Ela só queria servir café. Mas quando aquele homem entrou, o ar ficou pesado, quase erótico. Seu olhar percorreu o corpo dela devagar, como quem despia sem tocar. Ele não pediu açúcar, pediu controle, pediu entrega, pediu silêncio. E ela descobriu que às vezes o perigo tem cheiro caro, e desejo proibido tem terno sob medida. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Carolina Freitas secou discretamente as lágrimas que teimavam em cair enquanto organizava os vestidos na loja de departamentos onde trabalhava no centro de Recife. Aos 26 anos, vinda do humilde bairro de Brasília Teimosa, ela mantinha a dignidade como seu bem mais precioso em meio às dificuldades diárias. A brisa que entrava pelas janelas amplas do Shopping Recife, um dos mais elegantes da capital pernambucana, não aliviava o peso que carregava em seu coração. Olha só quem está sonhando acordada de novo, disse Vanessa, uma das vendedoras mais antigas, aproximando-se com seu perfume caro e sorriso malicioso. Pensando em algum namorado, Carolina? Esqueci que você não sabe o que é isso. As risadinhas das outras vendedoras ecoaram pelo setor feminino da loja, como agulhas perfurando sua pele. Carolina respirou fundo, continuando seu trabalho em silêncio. Seu pecado naquele ambiente tóxico era nunca ter vivido um romance, nunca ter experimentado um primeiro beijo. Em pleno século XXI, sua inexperiência amorosa, que deveria ser uma escolha respeitável, transformara-se em motivo de zombaria constante. Você devia agradecer que ainda tem emprego, continuou Vanessa, ajustando um vestido no manequim. Ninguém contrata balconistas que espantam clientes com essa cara de santa frustrada. Carolina mordeu o lábio, segurando a resposta que queria dar. Precisava daquele emprego. Sua mãe, Dona Zuleide, dependia do salário dela para os remédios da pressão alta. E seu irmão mais novo, Felipe, ainda estava na escola. Desde que seu pai os abandonara anos atrás, ela se tornara o esteio da família. A manhã seguiu com o habitual vai-vem de clientes endinheiradas, mulheres que desfilavam bolsas de grife, enquanto tratavam as vendedoras como invisíveis. Carolina atendia a todas com educação, mesmo aquelas que a olhavam de cima a baixo, como se avaliassem uma mercadoria de segunda categoria. Carolina, na minha sala, agora. A voz do gerente Maurício Souza cortou o ar como uma navalha. Alto, sempre de terno bem cortado e cabelo impecavelmente penteado, ele administrava a loja como um pequeno reino onde sua palavra era lei. Carolina sentiu o estômago afundar, enquanto o seguia até a sala envidraçada nos fundos da loja. Sente-se, ele ordenou, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Recebi uma reclamação sobre você hoje. Uma reclamação? Mas eu... A senhora Mônica Albuquerque disse que você a atendeu com descaso, interrompeu ele, referindo-se a uma das clientes mais importantes da loja, esposa de um político local. Disse que você parecia distante, desinteressada. Eu a atendi normalmente, Sr. Maurício. Talvez ela tenha interpretado mal minha. Você sabe o quanto a família Albuquerque é importante para nós, cortou ele novamente. Não é a primeira vez que recebo comentários sobre sua inadequação. Carolina sentiu o rosto queimar. Sabia exatamente o que viria a seguir. Talvez o problema seja esse seu jeito. Diferente, continuou ele com um sorriso que não alcançava os olhos. As outras meninas comentam que você nunca sai com elas, nunca fala de namorados. Os clientes sentem isso, sabia? Sentem quando uma vendedora não tem vivacidade. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho, respondeu ela, sentindo a indignação crescer. Interfere sim. Uma mulher da sua idade que nunca... Ele fez uma pausa deliberada. Você sabe, isso é estranho, Carolina. Faz as pessoas desconfiarem. Quem se interessaria por alguém como você, afinal? Aquela foi a gota d'água. Carolina levantou-se, as mãos tremendo, mas a voz firme. Prefiro ser ignorada a viver uma vida vazia como a sua, Sr. Maurício, onde ter experiências íntimas é mais importante que ter caráter. O rosto do gerente transformou-se numa máscara de fúria. Está demitida. Recolha suas coisas e saia imediatamente. 15 minutos depois, Carolina atravessava as portas automáticas do shopping com uma caixa pequena, contendo seus pertences, o crachá da loja no fundo da bolsa e os olhos marejados. O céu de Recife, antes azul,
agora se fechava em nuvens pesadas, prenúncio de uma das famosas chuvas torrenciais da cidade. Como vou contar para a mamãe? As murmurou para si mesma enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus. O transporte para Brasília Teimosa demoraria pelo menos 40 minutos, tempo suficiente para tentar organizar os pensamentos. Do outro lado da cidade, no elegante bairro de Boa Viagem, Eduardo Mendonça observava a mesma tempestade se formando através das janelas panorâmicas de seu escritório no último andar de um dos edifícios mais imponentes da Orla. Aos 38 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste, dono da Mendonça Empreendimentos, construtora responsável por transformar a paisagem urbana de Recife nos últimos anos. Eduardo, você não ouviu uma palavra do que eu disse, não é? A voz de sua irmã, Renata, trouxe-o de volta à realidade. Sentada à sua frente, impecável num tailleur cinza e joias discretas, ela o observava com uma mistura de irritação e preocupação. Desculpe, Renata. Estava distraído. Você está sempre distraído ultimamente, suspirou ela, ajustando a pasta de documentos sobre o colo. Como espera que a empresa continue crescendo se o presidente vive no mundo da lua? Eduardo sorriu sem humor. Crescer. Era tudo que sua irmã e o conselho falavam. Mais prédios, mais contratos, mais dinheiro. Como se ele já não tivesse o suficiente para viver 10 vidas. O que você estava dizendo? A perguntou girando a aliança no dedo esquerdo, um hábito que mantinha mesmo após 5 anos do ocorrido com Mariana. Estava falando sobre o evento beneficente da próxima semana. O Instituto precisa que você faça uma boa figura. A imprensa estará lá, políticos, empresários importantes. O Instituto Mariana Mendonça, fundado após a partida de sua esposa, era o projeto que mais significava para Eduardo. Criado para oferecer educação e oportunidades a jovens de comunidades carentes, era sua forma de honrar a memória daquela que acreditava na transformação social. Estarei lá como sempre, respondeu ele, levantando-se para servir-se de um copo d'água. Não é só estar, Eduardo. É como você estará, insistiu Renata, seguindo-o com os olhos. Você precisa socializar, sorrir, conversar com as pessoas certas. Patrícia Vasconcelos confirmou presença e fez questão de saber se você estaria. Eduardo revirou os olhos. Patrícia, filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário de Pernambuco, era o que Renata considerava o partido ideal para ele. Bonita, educada, de família tradicional e completamente vazia de qualquer autenticidade. Não começa, Renata. Já faz 5 anos, Eduardo. Mariana não iria querer... Não use Mariana nessa conversa, cortou ele, a voz gélida. Não é sobre ela. É sobre mim não querer transformar minha vida em uma aliança comercial. Renata levantou-se, ajustando a saia com movimentos precisos. Um dia você vai perceber que não pode viver eternamente no passado. A empresa precisa de estabilidade. A família Vasconcelos seria uma aliança poderosa. A empresa vai bem, obrigado pela preocupação, respondeu ele com ironia. E minha vida pessoal não está em negociação. Quando a irmã finalmente saiu, Eduardo deixou-se cair pesadamente na cadeira, os olhos fixos na fotografia sobre a mesa. Ele e Mariana sorridentes numa praia tempos atrás. O que ninguém sabia era que carregava mais que saudade. Carregava culpa. Uma culpa que o corroía por dentro desde o acidente que levara sua esposa. Resultado de uma discussão que tiveram, um erro de julgamento que jamais se perdoara. A tempestade finalmente desabou sobre Recife. No centro da cidade, Carolina corria desesperada tentando proteger-se. O papelão da caixa com seus pertences já desintegrando-se nas mãos. O ponto de ônibus estava lotado e ela precisou desviar para uma rua lateral, buscando algum abrigo. Foi quando um carro preto imponente passou em alta velocidade, lançando uma onda de água suja que a atingiu em cheio. Ensopada, humilhada e exausta, Carolina finalmente deixou as lágrimas correrem livremente, misturando-se à água da chuva. Que dia perfeito! Murmurou com amargura. A poucos metros dali, o mesmo carro preto freava bruscamente. A porta do motorista se abriu e um homem alto, vestindo um terno escuro, saiu apressado, protegendo-se como podia com um guarda-chuva. Por favor, me desculpe.
disse Eduardo Mendonça, aproximando-se da jovem encharcada. Não vi você na curva. Carolina levantou os olhos, pronta para despejar toda a sua frustração acumulada naquele homem de terno caro, mas algo na expressão genuinamente consternada dele a deteve. Está tudo bem, respondeu automaticamente, embora nada estivesse bem. Só água vai secar. Você está ensopada, insistiu ele, estendendo o guarda-chuva para protegê-la. Deixe-me ajudar. Posso levá-la para onde precisa ir. Carolina hesitou. Entrar no carro de um estranho não era exatamente o que sua mãe consideraria sensato. Mas algo naquele homem, talvez a sinceridade no olhar ou a maneira como mantinha distância respeitosa, fez com que ela acenasse afirmativamente. Obrigada. Eu preciso ir para Brasília, teimosa. Eduardo indicou o carro com um gesto, e Carolina entrou no veículo luxuoso, constrangida por molhar o estofamento de couro. Sou Eduardo, apresentou-se ele, ligando o aquecedor. Carolina, respondeu ela, apertando a caixa molhada contra o peito. Enquanto o carro avançava pelas ruas alagadas de Recife, nenhum dos dois poderia imaginar como suas vidas, tão distintas e distantes, estavam prestes a se entrelaçar irremediavelmente. Carolina observava a chuva pela janela do carro, enquanto Eduardo dirigia em silêncio. O luxuoso veículo deslizava pelas ruas alagadas de Recife como um navio em águas turbulentas. Dia difícil? E perguntou Eduardo, notando a expressão abatida da jovem e a caixa de pertences em seu colo. Sinal claro de demissão. O pior, respondeu ela com um sorriso triste. Mas amanhã será outro. Eduardo lançou-lhe um olhar curioso. Aquela resposta, sem autocomiseração, o surpreendeu. A maioria das pessoas que conhecia, empresários, socialites, políticos, transformaria um dia ruim em drama pessoal de proporções épicas. Você trabalha? Trabalhava onde? Corrigiu-se. Na loja Elegância, no Shopping Recife, explicou Carolina, sentindo o amargor da injustiça novamente. Fui demitida hoje porque, aparentemente, não tenho vivacidade suficiente para vender roupas caras. Algo na maneira como ela falou, a dignidade que transparecia mesmo na derrota, tocou Eduardo. Era refrescante após anos cercado de pessoas que mediam valor humano pelo tamanho da conta bancária. Eles perderam uma boa funcionária, comentou virando na avenida que levava ao bairro de Brasília Teimosa. Carolina olhou para ele, desconfiada da gentileza gratuita. Como você sabe que sou boa no que faço? Nem me conhece. Eduardo sorriu genuinamente divertido com a franqueza. Intuição. E anos contratando pessoas me ensinaram a reconhecer quem leva o trabalho a sério. Quando o carro parou na entrada da comunidade, Carolina hesitou antes de sair. Obrigada pela carona, foi inesperado. O prazer foi meu, respondeu Eduardo, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Boa sorte. Ela assentiu, saindo para a chuva que agora caía mais branda. Eduardo observou enquanto ela se afastava, uma figura pequena, mas determinada, antes de dar partida no carro. Voltando para seu mundo de reuniões e luxo, tentou afastar o pensamento sobre a jovem, de olhar firme que, por alguns minutos, tinha feito com que se sentisse mais humano do que nos últimos 5 anos. 3 dias depois, Carolina enfrentava a difícil realidade do desemprego. Havia distribuído currículos por várias lojas do centro, mas a fama de ter desafiado um gerente no Shopping Recife parecia tê-la precedido. Em Recife, o círculo comercial era pequeno demais. Filha, coma alguma coisa, insistia Dona Zuleide, colocando um prato de cuscuz com ovos à sua frente. Ficar sem comer não vai trazer emprego nenhum. Não estou com fome, mãe, respondeu Carolina. Mas forçou-se a comer uma garfada para acalmar a preocupação materna. O pequeno apartamento de 2 quartos onde moravam era simples, mas limpo e organizado. As paredes descascadas contrastavam com as cortinas coloridas que Dona Zuleide costurava nas horas vagas. Nas prateleiras, alguns livros, o verdadeiro tesouro de Carolina desde a infância. Aquela vizinha, Dona Marlene, disse que estão precisando de garçonetes para um evento beneficente no centro de convenções, comentou Zuleide. Parece que pagam bem. É só por uma noite. Carolina levantou a cabeça interessada. Que tipo de evento? Algo de um instituto.
Mendonça, acho. Desses ricos que fazem festa para dizer que ajudam os pobres, respondeu a mãe com uma pitada de ceticismo. O nome provocou um estalo na memória de Carolina. Mendonça. Como Eduardo, o homem do carro. Seria coincidência? Vou ligar para Dona Marlene, decidiu ela, levantando-se. Na manhã seguinte, Carolina estava entre dezenas de jovens sendo instruídas sobre como servir as mesas no evento beneficente do Instituto Mariana Mendonça. O salão do centro de convenções já estava decorado com elegância discreta. Arranjos de flores brancas, toalhas de linho e cristais que refletiam a luz dos candelabros. Lembrem-se, discrição absoluta. Instruía o coordenador, um homem magro e tenso. Vocês são invisíveis. Servem, recolhem, mas não participam. Nada de conversas ou olhares prolongados aos convidados. Carolina escutava atentamente enquanto ajustava o uniforme. Uma saia preta até os joelhos e camisa branca. O cabelo cacheado preso num coque severo e maquiagem mínima completavam a aparência neutra exigida. Quem estará presente? E perguntou uma das garotas. A nata da sociedade pernambucana, respondeu o coordenador com reverência. Empresários, políticos, celebridades. O próprio Eduardo Mendonça, claro, como anfitrião. O coração de Carolina acelerou. Então não era coincidência. O homem que a ajudara na chuva era o dono do instituto. Sentiu o rosto queimar ao lembrar-se de como tinha entrado encharcada em seu carro de luxo. A noite chegou rapidamente. Os convidados começaram a entrar no salão. Mulheres em vestidos de grife, homens em ternos impecáveis, todos exibindo joias e relógios que custariam anos de salário de Carolina. Ela circulava com uma bandeja de canapés, seguindo à risca a instrução de ser invisível. Foi então que o viu. Eduardo Mendonça entrava no salão acompanhado de uma mulher deslumbrante. Alta, loira, num vestido vermelho que parecia pintado sobre o corpo perfeito. Todos os olhares se voltaram para o casal. Aquela é Patrícia Vasconcelos, sussurrou outra garçonete para Carolina. Dizem que vai casar com Eduardo. Família poderosa, cheia da grana. Carolina sentiu um aperto inexplicável no peito, mas logo censurou-se pelo sentimento absurdo. O que esperava? Que ele a reconhecesse, que se importasse. Ao longo da noite, Carolina observou discretamente enquanto Eduardo circulava pelo salão, cumprimentando convidados com sorrisos educados que não alcançavam os olhos. Parecia realizar um papel ensaiado sem alegria real. Já a Patrícia brilhava no centro das atenções, rindo alto, tocando o braço de Eduardo possessivamente. Garçonete, a voz imperativa, cortou os pensamentos de Carolina. Uma mulher de meia idade, coberta de joias e com expressão entediada, estalava os dedos em sua direção. Mais champanhe. Ordenou sem olhá-la diretamente. Imediatamente, senhora, respondeu Carolina, apressando-se em direção ao bar improvisado. Quando retornou com a taça, encontrou a mulher conversando com Patrícia Vasconcelos. Aproximou-se silenciosamente, como instruída. É inacreditável como deixam qualquer um entrar nesses eventos, dizia Patrícia tomando um gole de sua bebida. Olhe aquela garçonete ali, por exemplo. Cabelo mal arrumado, postura péssima. Carolina congelou percebendo que falavam dela. Eduardo insiste nessa ideia de contratar gente das comunidades, continuou Patrícia. Como se precisássemos de caridade dentro de casa. Sua taça. Senhora, disse Carolina, estendendo a champanhe para a mulher mais velha, tentando manter a compostura apesar do insulto. Foi quando Patrícia a notou realmente, examinando-a de cima a baixo, com um sorriso maldoso. Ora, ora, você deve ser uma das protegidas do instituto, não? Como é viver de esmolas? Carolina sentiu o sangue ferver, mas lembrou-se das instruções, não responder, ser invisível. Respirou fundo. Sou apenas uma funcionária temporária, senhora. Com licença. Ao virar-se para sair, Carolina trombou com alguém, desequilibrando-se. Mãos firmes a seguraram pelos ombros, impedindo sua queda. Levantou os olhos e encontrou o olhar de Eduardo Mendonça. Cuidado, disse ele suavemente antes de reconhecê-la. Carolina! O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Carolina, mortificada por ser reconhecida, Patrícia observando a cena com olhos semicerrados. Eduardo visivelmente surpreso. Vocês se conhecem? Perguntou Patrícia, a voz carregada de desdém. Eduardo olhou para Carolina, depois para Patrícia.
Sim, nos conhecemos. Fascinante, comentou Patrícia sarcasticamente. E onde o grande empresário Eduardo Mendonça conheceria uma garçonete? A maneira como pronunciou a última palavra carregava todo o preconceito social que permeava aquele ambiente. Carolina sentiu-se diminuída, exposta, como se sua simples existência naquele espaço fosse uma ofensa. Nos conhecemos em circunstâncias que demonstraram mais caráter nela do que vejo em muita gente por aqui, respondeu Eduardo com firmeza, surpreendendo a todos. E agradeço que trate todos os funcionários deste evento com o respeito que merecem, Patrícia. O rosto da socialite transformou-se numa máscara de falso arrependimento. Claro, querido, só estávamos conversando. Carolina aproveitou o momento para afastar-se, o coração batendo descompassado, porque ele a defendera, porque se importava. O resto da noite transcorreu sem incidentes, mas Carolina podia sentir os olhares de Patrícia, cravados em suas costas, calculistas, frios. Quando finalmente o evento terminou, por volta das 2 da manhã, ela recolheu seu pagamento e preparava-se para sair quando uma das coordenadoras a chamou. "O Sr. Mendonça quer falar com você", informou a mulher com curiosidade mal disfarçada. "Na sala VIP." Com o estômago em nós, Carolina seguiu até a sala indicada. Eduardo estava sozinho, a gravata frouxa, um copo de uísque na mão. "Desculpe incomodá-la tão tarde", disse ele assim que a viu. "Só queria me certificar de que está tudo bem após o incidente." "Estou acostumada", respondeu Carolina, mantendo-se próxima à porta. "Obrigada por intervir, mas não era necessário." Eduardo franziu o senho. Era sim. O comportamento de Patrícia foi inaceitável. Um silêncio constrangedor seguiu-se. "Conseguiu outro emprego?" A mãe perguntou ele finalmente. Carolina balançou a cabeça. "Ainda não, mas vou conseguir." Eduardo estudou-a por um momento, como se tomasse uma decisão. "Tenho uma proposta. O Instituto está iniciando um novo projeto social no COC. Precisamos de alguém para auxiliar na coordenação. Alguém que conheça a realidade das comunidades." Carolina piscou, confusa. "E você está me oferecendo esse trabalho? Por quê?" "Nem sabe se sou qualificada. Vi como lidou com a situação esta noite. Com dignidade, sem rebaixar-se. É exatamente o tipo de pessoa que precisamos." Ele pegou um cartão no bolso do paletó e estendeu para ela. "Pense no assunto. O salário é bom e o trabalho tem propósito." Carolina aceitou o cartão, ainda desconfiada. "Isso não tem nada a ver com pena?" Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto sério. "Tenho cara de quem contrata por pena, Carolina. Sou empresário. Reconheço o valor quando vejo." Uma semana depois, Carolina estava instalada numa pequena sala, no prédio administrativo do Instituto Mariana Mendonça, organizando documentos para o projeto que levaria cursos profissionalizantes a jovens do COC, uma das comunidades mais carentes do Recife. O trabalho era desafiador, mas pela primeira vez em anos, sentia-se respeitada e valorizada. Renata Mendonça, irmã de Eduardo, observava a nova funcionária com desconfiança mal disfarçada. Alta, elegante e sempre impecavelmente vestida, ela era o oposto de Carolina, com suas roupas simples e cabelos cacheados soltos. "Meu irmão tem um padrão peculiar de contratação", comentou Renata, examinando o relatório que Carolina havia preparado, "especialmente quando envolve mulheres bonitas." Carolina corou, mas manteve a postura profissional. "Acredito que fui contratada por minhas habilidades, senhora Mendonça, e pretendo provar que foi uma boa escolha." Renata ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Veremos." Os dias se transformaram em semanas. Carolina raramente via Eduardo, que dividia seu tempo entre a construtora e viagens de negócios. Mas quando se encontravam nos corredores ou reuniões ocasionais, havia algo no ar, um reconhecimento mútuo, uma tensão sutil que nenhum dos dois ousava nomear. Era como se ambos sentissem, sem admitir, que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente desde aquela tarde chuvosa. O que Carolina não sabia era que sua presença na empresa havia despertado mais do que curiosidade. Na elegante cobertura de Patrícia Vasconcelos, planos eram traçados enquanto ela observava fotos do instituto tiradas discretamente por seu assistente pessoal. Então,
Eduardo contratou a garçonete. Murmurou para si mesma, os olhos fixos na imagem de Carolina sorrindo durante uma atividade com crianças do projeto. Interessante. Patrícia pegou seu celular discando um número que raramente usava. Renata. Precisamos conversar sobre seu irmão e sobre certas influências indesejáveis no Instituto. Enquanto isso, na sede do Instituto, Carolina terminava de organizar os materiais para o workshop de empreendedorismo que aconteceria no fim de semana. Estava absorta na tarefa quando sentiu uma presença na porta. Trabalhando até tarde, a voz de Eduardo a sobressaltou. Ele estava encostado no batente da porta, o paletó no braço, a aparência cansada de quem tivera um longo dia. Quero que tudo esteja perfeito amanhã, explicou ela, ajustando nervosamente uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eduardo entrou na sala, observando os materiais organizados meticulosamente. Você transformou este projeto, sabia? Os números de participação dobraram desde que assumiu. Carolina sorriu genuinamente feliz com o reconhecimento. As pessoas só precisam de uma chance, de alguém que acredite nelas. Como você acredita? Perguntou ele, os olhos fixos nos dela. Como alguém acreditou em mim? Respondeu Carolina suavemente. O momento que se seguiu foi carregado de algo indefinível. Não era apenas atração, mas um reconhecimento mais profundo, como se duas almas feridas se encontrassem num oásis inesperado. O telefone de Eduardo quebrou o encanto, trazendo-os de volta à realidade. Ele atendeu rapidamente, o rosto retornando à máscara profissional habitual. Preciso ir, disse após desligar. Mas gostaria de conversarmos mais sobre suas ideias para o projeto. Talvez um café amanhã? Carolina assentiu, tentando ignorar o aceleramento de seu coração. Claro, seria produtivo. Quando Eduardo saiu, ela deixou-se cair na cadeira, respirando profundamente. O que estava acontecendo? Como podia sentir-se assim por alguém tão distante de sua realidade? No dia seguinte, o café se transformou numa longa conversa sobre projetos sociais, literatura, descobriram um gosto compartilhado por Jorge Amado e memórias de infância. Eduardo falou de sua paixão por construir, não apenas prédios, mas oportunidades. Carolina compartilhou sonhos que nunca havia verbalizado. Estudar psicologia, ajudar jovens como ela. O encontro, inicialmente profissional, revelou-se pessoal demais para ser ignorado. E assim iniciou-se uma rotina não declarada. Reuniões que se estendiam além do horário de trabalho, almoços que discutiam mais que planilhas, olhares que diziam o que palavras não ousavam. Para quem observasse de fora, eram apenas chefe e subordinada. Mas para Carolina e Eduardo, algo mais profundo crescia silenciosamente. Um sentimento que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que se tornava cada dia mais difícil de negar. Os raios dourados do sol poente banhavam o skyline de Recife, enquanto Carolina terminava de organizar seu relatório. 3 meses haviam se passado, desde que começara a trabalhar no Instituto Mariana Mendonça, e cada dia trazia novas descobertas. O projeto no COC já mostrava resultados surpreendentes. Jovens encontrando caminhos profissionais, famílias reconstruindo esperanças. Mas não era apenas o trabalho que florescia. Algo indefinível crescia entre ela e Eduardo. Uma conexão que se manifestava em pequenos gestos. Um café deixado em sua mesa nas manhãs de segunda-feira. Uma citação de livro compartilhada num bilhete discreto. Olhares que se prolongavam 1 segundo além do profissional. Carolina guardou os documentos na gaveta, consciente de que estava pisando em terreno perigoso. Eduardo era seu chefe, um homem de outro mundo social. E ela, ainda a mesma menina de Brasília teimosa, que nunca vivera um romance e nunca experimentara um beijo. A diferença entre eles era tão vasta quanto o oceano que se estendia além da janela. Pegando sua bolsa simples, preparou-se para sair quando notou um pequeno envelope sobre sua mesa. Dentro, um convite formal. Instituto Mariana Mendonça. Jantar beneficente traje social. E uma nota manuscrita. Sua presença é fundamental, M. Carolina segurou o convite contra o peito, confusa. Não como funcionária, mas como convidada. O que significava aquilo? Ao sair do prédio, cruzou com Luiz, o motorista de Eduardo. O patrão pediu para levá-la em casa hoje, senhorita, informou ele respeitosamente. Não precisa, Luiz, posso pegar o ônibus.
Insistência dele. Está chovendo. Carolina olhou para o céu nublado. De fato, grossas gotas começavam a cair. Aceitou a carona, sentando-se no banco traseiro do carro luxuoso que uma vez a abrigara encharcada. O veículo acabava de sair do estacionamento quando Patrícia Vasconcelos entrou no escritório vazio de Carolina. Com passos calculados, a socialite vasculhou rapidamente as gavetas, folheando documentos até encontrar o que procurava, o convite para o jantar beneficente. Então ele a convidou pessoalmente. Murmurou, um sorriso frio formando-se em seus lábios. Retirou o celular da bolsa de grife, fotografando o convite e o bilhete manuscrito. Na manhã seguinte, Renata Mendonça entrou na sala de Eduardo sem bater, jogando sobre sua mesa as fotos enviadas por Patrícia. O que significa isso? Que o exigiu, os olhos faiscando de indignação. Você convidou aquela funcionária para o jantar beneficente como convidada. Eduardo mal olhou para as fotos, mais preocupado com a invasão de privacidade. Como você conseguiu isso? Não importa. Responda a minha pergunta. Sim, convidei Carolina. Ela tem feito um trabalho excepcional no projeto do Coque. Renata soltou uma risada sem humor. Trabalho excepcional. Eduardo, por favor. Ela é uma balconista de loja que você transformou em assistente social da noite para o dia. Ela tem sensibilidade e inteligência que muitos dos nossos especialistas, formados nas melhores universidades, não possuem, rebateu ele, a voz controlada, mas firme. E não devo satisfações sobre quem convido para eventos da minha empresa. Sua empresa? Renata elevou o tom. Nossa empresa, Eduardo. E o Instituto leva o nome da sua falecida esposa, caso tenha esquecido. O que diria Mariana se visse você agindo como um adolescente fascinado por uma menina do subúrbio? A menção a Mariana atingiu Eduardo como um golpe físico. Ele levantou-se, o rosto transformado pela raiva contida. Não use Mariana nessa conversa e saia do meu escritório. Agora. Quando Renata bateu a porta ao sair, Eduardo deixou-se cair na cadeira, esfregando o rosto com as mãos. Por que estava tão defensivo? Carolina era apenas uma funcionária talentosa, nada mais. Tentou convencer-se disso, mas a imagem dela, os cabelos cacheados emoldurando o rosto expressivo, a dignidade com que enfrentava os preconceitos, a bondade genuína em cada gesto, perseguia seus pensamentos. Enquanto isso, Carolina enfrentava seu próprio dilema. No pequeno apartamento em Brasília Teimosa, mostrava o convite para a mãe. Meu Deus, filha, um jantar na mansão dos Mendonça? O que você vai vestir? Era uma pergunta pertinente. Carolina abriu o armário, contemplando suas poucas roupas simples. Nada adequado para um evento de gala. Vou ter que comprar algo, concluiu calculando mentalmente se suas economias comportariam tal gasto. Dona Zuleide estudou a filha com olhos perspicazes. Esse Eduardo Mendonça, ele tem te tratado bem. Respeitado? Claro, mãe, respondeu Carolina rapidamente. É um homem correto. Mas não é só um chefe, não é? Vejo nos seus olhos quando fala dele. Carolina corou intensamente. É complicado, mãe. Somos de mundos diferentes. Mundos se cruzam, filha, filosofou a senhora, ajeitando o avental. Mas homens ricos geralmente querem mulheres ricas. Tenha cuidado com seu coração. As palavras da mãe a acompanharam durante os dias seguintes, enquanto Carolina preparava-se para o jantar. Gastou uma parte significativa de suas economias em um vestido azul escuro, simples mas elegante, encontrado em uma loja de departamentos. Nada comparável aos modelitos de grife que certamente dominariam o evento, mas digno. Na noite do jantar, Carolina chegou discretamente à impressionante mansão dos Mendonça, localizada no exclusivo bairro de Casa Forte. Jardins impecáveis, uma fonte iluminada, carros de luxo estacionados. Sentiu-se pequena, deslocada, questionando sua decisão de vir. Você veio. A voz de Eduardo atrás dela fez seu coração saltar. Ele estava magnífico em um smoking perfeitamente ajustado, o cabelo negro penteado para trás, os olhos verdes mais intensos que nunca. O chefe convocou, respondeu ela com um sorriso nervoso. Não podia faltar. Eduardo ofereceu o braço, um gesto antiquado e elegante. Permita-me acompanhá-la.
Ao entrarem juntos no salão principal, todos os olhares voltaram-se para eles. Carolina sentiu as ondas de curiosidade, julgamento e desdém emanando dos convidados. Patrícia Vasconcelos, deslumbrante num vestido dourado decotado, lançou-lhes um olhar venenoso do outro lado do salão. Todos estão olhando, sussurrou Carolina desconfortável. Deixe que olhem, respondeu Eduardo, conduzindo-a com firmeza. Você está linda. O jantar transcorreu num clima de tensão disfarçada sob camadas de etiqueta. Carolina foi colocada estrategicamente, longe de Eduardo na grande mesa, entre um político idoso que mal notou sua presença e uma socialite que fingiu que ela não existia. Patrícia, por outro lado, estava sentada ao lado de Eduardo, constantemente tocando seu braço, rindo alto de suas palavras, marcando território como uma predadora. Carolina observava a cena tentando ignorar a pontada de ciúme que sentia. Então você é a novidade do instituto, disse uma voz ao seu lado. Carolina virou-se, encontrando o olhar calculista de Renata Mendonça. Trabalho no projeto do Coque, respondeu simplesmente. Meu irmão parece bastante impressionado com você, continuou Renata tomando um gole de vinho. Espero que entenda sua posição, senhorita Freitas. Eduardo é um homem importante, alvo de muitas ambições. Carolina sentiu o rosto queimar. Não tenho ambições em relação ao seu irmão, senhora Mendonça. Apenas respeito por quem me deu uma oportunidade profissional. Renata sorriu sem humor. Que bom que entende. Há lugares para cada pessoa nesta vida. E o lugar ao lado de Eduardo Mendonça não é para qualquer uma. Quando o jantar terminou e a orquestra começou a tocar, Eduardo finalmente conseguiu aproximar-se de Carolina, que se mantinha isolada em um canto do salão. Você não parece estar se divertindo, observou ele. Não pertenço a este lugar, respondeu Carolina sinceramente. Foi um erro vir. Por que diz isso? Olhe ao redor, Eduardo. Estas pessoas me veem como uma intrusa, e talvez estejam certas. Eduardo fitou-a intensamente. Dance comigo. Não era um pedido, mas também não era uma ordem. Era um desafio, a ele mesmo, a ela, às convenções que o cercavam. Não sei se é uma boa ideia. Provavelmente não é, concordou ele com um meio sorriso. Mas quero mesmo assim. Quando Eduardo conduziu Carolina para o centro do salão e a tomou nos braços para a valsa, um silêncio perplexo percorreu o ambiente. Patrícia observava a cena com ódio mal disfarçado. Renata murmurava algo tenso ao ouvido de um dos conselheiros da empresa. Mas para Carolina e Eduardo, o mundo se resumiu àquele momento. A mão dele em sua cintura, os passos sincronizados, o coração acelerado. Era como se tivessem ensaiado aquela dança por toda a vida. Todos estão comentando, murmurou ela sentindo os olhares. Deixe que comentem, respondeu ele, girando-a suavemente. Estou cansado de viver para as expectativas alheias. A valsa terminou cedo demais. Eduardo foi requisitado por um grupo de empresários e Carolina aproveitou para refugiar-se na varanda, precisando de ar e distância dos olhares julgadores. A noite estava estrelada, a brisa do mar trazendo alívio após o calor do salão. Carolina contemplava os jardins iluminados, perdida em pensamentos confusos, quando ouviu passos femininos atrás de si. Impressionante, disse Patrícia, aproximando-se com um copo de champanhe na mão. Realmente impressionante como você conseguiu enganá-lo. Não sei do que está falando, respondeu Carolina, tentando manter a calma. Oh, por favor. A garota humilde, trabalhadora, sem interesses além de ajudar os pobres, ironizou Patrícia. Quantas como você já vi, querida. Todas atrás da mesma coisa. Um homem rico para resolver a vida. Carolina endireitou a postura. Não projete suas intenções em mim, senhora Vasconcelos. Não conhece meu caráter. Conheço seu tipo, retrucou Patrícia, aproximando-se perigosamente. E aviso, está perdendo seu tempo. Eduardo pode estar fascinado momentaneamente, mas homens como ele não casam com mulheres como você. São brinquedos temporários, nada mais. As palavras atingiram Carolina como facas, mas ela manteve-se firme. Tenho pena de quem vê relacionamentos apenas como transações comerciais. Deve ser uma vida muito vazia. O rosto de Patrícia contorceu-se em fúria contida. Você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho, menina. Isso é uma promessa. No dia seguinte ao jantar, o clima no instituto estava carregado. Funcionários cochichavam quando Carolina passava.
Olhares curiosos a seguiam pelos corredores. A dança com Eduardo havia se tornado o assunto principal, alimentado por insinuações maldosas. Concentrada em seu trabalho, Carolina tentava ignorar os comentários, mas era impossível não sentir o impacto. Pior ainda, Eduardo havia viajado para São Paulo logo cedo, sem chance de conversarem sobre o ocorrido. Ao final do expediente, Carolina guardava seus pertences quando Renata entrou em sua sala sem bater. "Precisamos conversar", anunciou, fechando a porta. "Sobre sua posição aqui." Carolina sentiu o estômago afundar, mas manteve-se composta. "Estou ouvindo. Meu irmão parece ter sentimentos confusos a seu respeito", começou Renata escolhendo as palavras. "Você precisa entender algo fundamental. Eduardo ainda está se recuperando de um trauma profundo. A perda de Mariana o destruiu de formas que você não compreende. Não tenho intenção de interferir na vida pessoal do Sr. Mendonça", respondeu Carolina cuidadosamente. "Mas já está interferindo", cortou Renata. "Aquela dança ontem foi um espetáculo que prejudicou a imagem dele perante parceiros importantes. Eduardo precisa de estabilidade, de alguém que compreenda seu mundo." "Como Patrícia Vasconcelos?", perguntou Carolina antes que pudesse conter-se. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Renata. "Exatamente. A família Vasconcelos representa uma aliança estratégica, fundamental para o futuro dos nossos negócios." Carolina sentiu uma dor aguda no peito, mas assentiu. "Entendo. E o que espera que eu faça?" "Mantenha-se no seu lugar", respondeu Renata simplesmente. "Concentre-se no seu trabalho, que faz bem, devo admitir, e evite situações como a de ontem, por seu próprio bem." Quando Renata saiu, Carolina deixou escapar a respiração que nem percebera estar segurando. As palavras da irmã de Eduardo ecoavam em sua mente, misturando-se às insinuações venenosas de Patrícia. Talvez estivessem certas, talvez estivesse se iludindo, imaginando significados onde havia apenas cordialidade profissional. Os dias seguintes foram tensos. Eduardo retornou de São Paulo, mas parecia deliberadamente evitá-la, limitando-se a breves conversas profissionais quando absolutamente necessário. Carolina mergulhou no trabalho, canalizando sua confusão e frustração para o projeto social. Uma semana depois, o Instituto recebeu a visita de importantes doadores. Entre eles, Patrícia Vasconcelos, agora oficialmente representando a Fundação Vasconcelos como possível parceira. Carolina observava discretamente, enquanto a socialite passeava pelo prédio ao lado de Eduardo, reivindicando-o com toques sutis, sorrisos íntimos, uma linguagem corporal que gritava "ele é meu". No final da visita, Eduardo finalmente aproximou-se de Carolina, que organizava material para uma apresentação. "Você tem evitado falar comigo", disse ele diretamente. "Achei que era o contrário", respondeu ela sem levantar os olhos dos papéis. Carolina sobre aquela noite. "A dança foi um erro", completou ela, finalmente encarando-o. Sua irmã deixou isso bem claro. O rosto de Eduardo endureceu. "Renata falou com você?" "O que disse?" A verdade. Que tem o meu lugar e que devo respeitá-lo." "E que lugar seria esse na opinião dela?" Carolina respirou fundo. "Longe de você, obviamente. E ela tem razão, não tem? Somos de mundos diferentes, Eduardo. Eu sou uma ex-balconista de Brasília teimosa. Você, o empresário que deve se casar com Patrícia Vasconcelos para selar uma aliança estratégica." Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. "Não é tão simples assim." "Para mim é", respondeu Carolina, reunindo coragem. "Gosto do meu trabalho aqui. Acredito no que fazemos. Mas se minha presença está criando complicações, talvez seja melhor eu sair." "Não." A resposta veio rápida demais, intensa demais. "Não quero que saia." "Então, o que quer, Eduardo?" A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. O olhar dele baixou para os lábios dela por um instante fugaz, revelador. O momento foi interrompido pela entrada abrupta de Patrícia. "Eduardo, querido, estamos esperando para o almoço", anunciou ela, lançando um olhar calculado para Carolina. "Oh, desculpe. Estou interrompendo algo?" "Não já. Terminamos", respondeu Carolina, recolhendo seus papéis. "Com licença." Quando saiu da sala, Carolina lutava contra as lágrimas. O que estava acontecendo com ela? Como permitira que sentimentos tão intensos
se desenvolvessem por alguém tão inacessível. O que ela não percebeu, absorta em seus pensamentos, foi o olhar de Patrícia seguindo-a, um olhar que prometia vingança. Naquela mesma noite, durante um jantar na mansão dos Mendonça, Patrícia deixou cair acidentalmente seu valioso colar de diamantes. No dia seguinte, a joia estava desaparecida, e as suspeitas cuidadosamente plantadas recaíram sobre a única pessoa que não pertencia àquele mundo de privilégios: Carolina Freitas. A acusação espalhou-se pelo instituto como fogo em palha seca. Aos sussurros inicialmente, depois em conversas abertas nos corredores. O valioso colar de diamantes de Patrícia Vasconcelos, uma peça avaliada em quase R$500 mil, havia desaparecido durante o jantar na mansão dos Mendonça. E Carolina, que estivera no local ajudando na organização de documentos para uma apresentação aos doadores, era a principal suspeita. Ela esteve sozinha na sala por vários minutos, comentava uma secretária para outra. E justamente naquela sala, Patrícia deixou sua bolsa com o colar. Sempre desconfiei, respondia a colega. Gente simples assim, de repente trabalhando com a elite, tinha que ter alguma coisa. Carolina percebeu os olhares, as conversas interrompidas quando se aproximava, mas não entendia o motivo até que Raquel, a única colega com quem mantinha uma relação mais próxima, a puxou para o banheiro feminino. Carolina, você precisa saber o que estão dizendo, sussurrou Raquel, verificando se estavam sozinhas. Estão te acusando de ter roubado o colar da Patrícia. O quê? Carolina empalideceu. Que colar? Do que você está falando? Raquel explicou rapidamente a situação, enquanto Carolina sentia o chão desaparecer sob seus pés. Era absurdo, impossível. Ela nem sequer tinha visto tal colar. Mas por que suspeitariam de mim? Eu nem estava no jantar propriamente dito. Dizem que você foi vista saindo da sala onde a Patrícia deixou a bolsa, respondeu Raquel preocupada. E bem, você é a única funcionária que veio de uma comunidade pobre, completou Carolina amargamente. Então, automaticamente sou ladra. Ao sair do banheiro, Carolina encontrou Renata Mendonça esperando no corredor, o rosto uma máscara de desapontamento calculado. Senhorita Freitas, na minha sala, agora. O escritório de Renata era a personificação da elegância fria. Móveis modernos em tons de cinza e branco, nenhum objeto pessoal, nenhuma fotografia. Apenas eficiência e poder. Imagino que já saiba por que a chamei, começou Renata, sentando-se atrás da ampla mesa de vidro. Se for sobre o colar da senhora Vasconcelos, estou sendo falsamente acusada, respondeu Carolina, mantendo-se de pé. Nunca vi esse colar, muito menos o roubei. Renata suspirou teatralmente. Gostaria de acreditar em você. Realmente gostaria. Meu irmão confiou tanto em seu caráter. E ele está certo em confiar, afirmou Carolina, sentindo a indignação crescer. Não sou ladra. Nunca roubei nada na minha vida. No entanto, temos uma testemunha que a viu saindo apressada da sala onde o colar estava. E, coincidentemente, você foi a única pessoa sem histórico social comprovado que esteve naquela área. Isso é discriminação, protestou Carolina. Estão me acusando só porque venho de uma comunidade pobre. Estamos lhe dando a chance de resolver isso discretamente, continuou Renata, como se não tivesse sido interrompida. Devolva o colar e consideraremos aceitar sua renúncia sem maiores consequências. Carolina sentiu lágrimas de raiva formarem-se em seus olhos, mas recusou-se a demonstrar fraqueza. Não vou renunciar a um emprego que conquistei por mérito, nem admitir um crime que não cometi. Muito bem, respondeu Renata friamente, pegando o telefone. Você escolheu o caminho difícil. Meia hora depois, 2 policiais entravam no instituto, causando comoção entre funcionários e visitantes. Sob olhares chocados, Carolina foi conduzida até a sala de reuniões, onde Renata, Patrícia e alguns membros da diretoria aguardavam. É ela, apontou Patrícia dramaticamente. Sempre desconfiei desde que a vi circulando pela mansão naquela noite. O policial mais velho, um homem de expressão cansada, que parecia ter visto de tudo em sua carreira, dirigiu-se a Carolina. Senhorita, temos uma denúncia formal contra você. Precisará nos acompanhar até a delegacia para prestar depoimento. Isso é um absurdo, protestou Carolina,
sentindo-se humilhada e exposta. Não roubei nada. Na delegacia resolveremos isso, respondeu o policial, constrangido por prender uma jovem que não parecia em nada com as criminosas habituais. Foi então que a porta da sala abriu-se violentamente. Eduardo Mendonça entrou como uma tempestade, o rosto contraído de fúria. Que palhaçada é essa? Exigiu, olhando diretamente para a irmã. Eduardo, não interfira, advertiu Renata. Temos provas. Que provas? Desafiou ele, aproximando-se do policial. Oficial, sou Eduardo Mendonça, dono deste instituto e da casa onde supostamente ocorreu o roubo. Exijo saber que evidências existem contra esta funcionária. O policial, visivelmente desconfortável diante da figura imponente do empresário, pigarreou. Senhor, temos o testemunho da senhora Vasconcelos e de uma empregada da mansão, afirmando que viram a suspeita saindo apressadamente do escritório onde o colar foi deixado. Que há o fato de que ela foi a única pessoa com acesso à sala que não pertence ao círculo habitual. Isso não é evidência, é preconceito, explodiu Eduardo. E conheço bem minha equipe doméstica. Quem testemunhou exatamente? A nova camareira Josefas, informou Patrícia rapidamente. Josefa, repetiu Eduardo lentamente, os olhos estreitando-se. A camareira que você recomendou e que começou a trabalhar há apenas 2 semanas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo voltou-se para o policial. Oficial, não há provas concretas contra a senhorita Freitas. Não foi realizada nenhuma busca, nenhuma investigação real. Estou disposto a dar queixa formal contra acusações levianas que prejudicam a reputação de uma funcionária exemplar deste instituto. O policial mais jovem sussurrou algo ao ouvido do mais velho, que assentiu. Senhor Mendonça, sem provas materiais, realmente não podemos prosseguir com uma prisão, mas a denúncia já foi registrada. Então retirem-na, ordenou Eduardo. E sugiro que investiguem melhor, antes de se prestarem a perseguições baseadas em preconceito de classe. Os policiais saíram constrangidos, deixando um clima de tensão palpável na sala. Patrícia foi a primeira a manifestar-se. Não acredito que você está defendendo essa ladra, Eduardo. Meu colar valia uma fortuna. Não há provas de que Carolina tenha roubado nada, respondeu ele secamente. E se você está tão preocupada com o valor do colar, fale com o seguro. Tenho certeza que uma joia tão valiosa estava segurada, não estava? Patrícia empalideceu ligeiramente. Claro que sim, mas esse não é o ponto. Eduardo voltou-se para a irmã. Renata gostaria de falar com você, em particular. Enquanto os diretores e Patrícia retiravam-se, Carolina permaneceu imóvel, ainda processando o que acabara de acontecer. Eduardo aproximou-se dela. Você está bem? A pergunta, feita com genuína preocupação, quebrou algo dentro de Carolina. As lágrimas que contivera bravamente começaram a cair. Como posso estar bem? Fui humilhada, tratada como criminosa na frente de todos. Minha reputação está destruída. Eduardo colocou as mãos em seus ombros, um gesto de apoio que fez o coração dela acelerar apesar da situação. Vou resolver isso, Carolina. Confie em mim. Naquele mesmo dia, Eduardo Mendonça contratou uma equipe de segurança privada para investigar o desaparecimento do colar. Câmeras foram verificadas, funcionários entrevistados, o histórico da camareira Josefa minuciosamente examinado. Em paralelo, exigiu que a irmã emitisse um comunicado interno ao Instituto, esclarecendo que não havia evidências contra Carolina e que qualquer comentário difamatório resultaria em medidas disciplinares. Mesmo assim, o estrago estava feito. Carolina sentia os olhares desconfiados. Ouvia os cochichos. Passou a almoçar sozinha, a evitar áreas comuns, isolando-se em sua pequena sala. Uma semana após o incidente, Eduardo bateu à porta de sua sala, encontrando-a absorta em relatórios. Tenho novidades, anunciou, sentando-se na cadeira à frente dela. Carolina levantou os olhos esperançosa. Encontraram o colar? Não exatamente, respondeu ele, um meio sorriso nos lábios. Mas descobrimos que nunca houve colar algum para ser roubado. Como assim? Carolina franziu o senho, confusa. Patrícia nunca levou um colar de diamantes naquela noite. Os seguranças verificaram as gravações da entrada. Ela não estava usando nenhum colar quando chegou. E nas fotos que um dos fotógrafos tirou durante o jantar,
nenhum colar à vista. Carolina deixou-se cair contra o encosto da cadeira, atordoada. Então foi tudo. Uma armação? Exatamente, confirmou Eduardo, o rosto endurecendo. A camareira Josefa confessou que foi paga para testemunhar falsamente. 15 mil reais pelo serviço. Meu Deus, murmurou Carolina, cobrindo a boca com a mão. Quem faria algo assim? Eduardo hesitou, um conflito visível em seus olhos. Patrícia. Ou talvez minha própria irmã. Talvez as duas juntas. Estamos seguindo o rastro do dinheiro. Mas por quê? Por que me odiariam tanto? Porque você representa algo que elas temem, respondeu ele simplesmente. Autenticidade, integridade, tudo que o dinheiro não pode comprar. Houve um momento de silêncio carregado, então Eduardo continuou. Quero fazer um pronunciamento público. Limpar completamente seu nome. Não, interrompeu Carolina. Isso só prolongaria o drama. Faria parecer que há realmente algo a ser esclarecido. Prefiro seguir em frente, deixar que a verdade se estabeleça por si. Eduardo estudou-a com admiração. Você é uma mulher extraordinária, Carolina Freitas. As palavras ditas com tal sinceridade fizeram o coração dela disparar. Eduardo, eu... Ele levantou-se abruptamente, como se temesse o que poderia acontecer se permanecesse. Preciso resolver algumas questões, mas queria que você soubesse primeiro sobre a investigação. Quando ele saiu, Carolina permaneceu sentada, tentando processar as emoções conflitantes. Sentia-se vindicada, mas ainda ferida. E aquele sentimento por Eduardo, aquela conexão que crescia apesar de todos os obstáculos, tornava-se cada dia mais difícil de ignorar. Na mansão dos Mendonça, uma tempestade diferente se formava. Eduardo confrontava Renata na biblioteca privativa, o lugar onde costumavam discutir assuntos familiares. Como você pôde se envolver nisso? Caixa exigia a ele, a voz controlada, mas carregada de decepção. Não sei do que está falando, desconversou Renata, servindo-se de uma taça de vinho. Do plano para incriminar Carolina, clarificou ele. A transferência bancária para a conta de Josefa partiu de uma empresa subsidiária da construtora. Uma que só você tem autorização para movimentar. Renata empalideceu por um instante. Depois recuperou a compostura. Foi necessário, Eduardo. Você está se envolvendo demais com essa menina. Está perdendo o foco do que realmente importa para o futuro da empresa. E o que seria mais importante que a integridade? Que a justiça? Rebateu ele, incrédulo. Você estava disposta a destruir a vida de uma pessoa inocente. Estou tentando proteger o legado que nossa família construiu, defendeu-se Renata. A aliança com os Vasconcelos é fundamental para nossos projetos de expansão no Nordeste. E você está jogando tudo isso fora por causa de uma paixonite por uma balconista. Eduardo aproximou-se da irmã, o rosto tenso de fúria contida. Não é uma paixonite, Renata. É respeito, admiração. Sentimentos que você parece ter esquecido na sua obsessão por status e poder. Sentimentos não constroem impérios, rebateu ela. Nem destroem vidas inocentes, respondeu ele, dirigindo-se à porta. A partir de agora, você está afastada da diretoria do Instituto. E sugiro que reflita sobre que tipo de pessoa deseja ser. Os dias seguintes foram um turbilhão no Instituto Mariana Mendonça. A notícia do afastamento de Renata, oficialmente por divergências administrativas, espalhou-se rapidamente. Patrícia Vasconcelos cancelou abruptamente a parceria entre sua fundação e o Instituto, citando incompatibilidades de visão. Para Carolina, cada dia trazia novos desafios. Embora a verdade sobre a falsa acusação tivesse vazado, restaurando parcialmente sua reputação, ainda havia olhares desconfiados, comentários maldosos. Mas, pela primeira vez, ela encontrava aliados, funcionários que começavam a admirar sua resiliência, sua dignidade diante da injustiça. Um mês depois da falsa acusação, Eduardo convidou Carolina para uma reunião em sua casa no fim de semana. Para discutir os próximos passos do projeto, explicou formalmente, embora algo em seu olhar sugerisse que havia mais. No sábado à noite, Carolina chegou à mansão dos Mendonça, vestindo um simples vestido florido. Nada sofisticado, mas perfeitamente adequado para uma reunião informal. Foi recebida por Eduardo na varanda.
não pelo empresário imponente que comandava reuniões, mas por um homem de jeans e camisa azul clara. Cabelos levemente desalinhados, olhar suave. Obrigado por vir, disse ele, conduzindo-a para dentro. Pensei que poderíamos conversar na biblioteca. É o lugar mais tranquilo da casa. A biblioteca dos Mendonça era impressionante. Estantes do chão ao teto, repletas de livros antigos e modernos, poltronas de couro confortáveis, uma lareira que permanecia apagada no calor recifense. Quer algo para beber? Aí ofereceu Eduardo. Tem um chá gelado excelente. Ou vinho, se preferir. Chá seria perfeito, respondeu Carolina, absorvendo a atmosfera aconchegante do local. Enquanto Eduardo saía para buscar as bebidas, ela aproximou-se das estantes, passando os dedos pelos lombadas de livros. Literatura brasileira, história, biografias. A coleção revelava um homem de interesses amplos e gosto refinado. Uma fotografia emoldurada sobre uma mesa lateral chamou sua atenção. Eduardo sorrindo ao lado de uma mulher bonita, de cabelos escuros, o mar de Boa Viagem ao fundo. Mariana, certamente. Seu rosto radiava uma alegria genuína, uma vivacidade que contrastava com a tristeza que às vezes Carolina flagrava nos olhos de Eduardo. Ela era incrível, disse Eduardo, retornando com 2 taças de chá gelado. Mariana tinha essa capacidade de iluminar qualquer ambiente. Sinto muito, murmurou Carolina, constrangida por ter sido pega observando a foto. Não sinta, respondeu ele, entregando-lhe a taça. Faz parte da minha história. Uma parte que ainda dói, mas que me trouxe até aqui. Sentaram-se nas poltronas de couro, um silêncio confortável estabelecendo-se entre eles. Lá fora, nuvens escuras começavam a se formar. Mais uma tempestade tropical se aproximando, tão comum em Recife. Na verdade, não a chamei aqui para discutir o projeto, confessou Eduardo finalmente. Eu imaginei. Sorriu Carolina levemente. Precisava falar sobre nós, continuou ele, inclinando-se para a frente. Sobre o que está acontecendo. Carolina sentiu o coração acelerar. E o que está acontecendo, Eduardo? Algo que não planejei, que tentei evitar. Ele respirou fundo. Estou me apaixonando por você, Carolina. E isso me assusta profundamente. A confissão tão direta deixou-a sem palavras por um momento. Todas as barreiras que haviam construído, profissionalismo, distância social, o peso do passado dele, pareciam desmoronar de uma vez. Por que te assusta? E conseguiu finalmente perguntar. Porque não mereço, respondeu ele com uma honestidade brutal. Porque falhei com Mariana de uma forma imperdoável. O trovão soou distante, enquanto a chuva começava a cair lá fora. As luzes da biblioteca tremularam uma vez, 2, e então apagaram-se completamente, deixando-os na penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais. O que aconteceu com ela? Perguntou Carolina suavemente. No escuro parecia mais fácil para Eduardo finalmente revelar o segredo que carregava por anos. Foi minha culpa, começou ele, a voz quebrada. Tivemos uma discussão terrível naquele dia. Sobre filhos. Eu estava obcecado com a empresa, com projetos de expansão. Disse que não era o momento, que tínhamos tempo. Carolina ouvia em silêncio, respeitando a dor em cada palavra. Ela saiu dirigindo, transtornada. Estava chovendo como hoje. Ele fez uma pausa, recompondo-se. O carro derrapou numa curva da BR. Quando recebi a notícia, já era tarde demais. Eduardo, isso foi um acidente, disse Carolina, encontrando a mão dele na escuridão. Não foi sua culpa. Deveria ter ido atrás dela. Deveria ter percebido. Não podemos viver de deverias, interrompeu Carolina gentilmente. A culpa não traz ninguém de volta. Só nos impede de seguir em frente. Um silêncio profundo seguiu-se, preenchido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Então, num gesto inesperado, Eduardo ajoelhou-se diante da poltrona onde Carolina estava sentada, tomando suas mãos nas dele. Como você faz isso? Perguntou ele, a voz embargada. Como consegue enxergar através de todas as camadas, até o centro das coisas? Talvez porque nunca tive o privilégio de viver de ilusões, respondeu ela com simplicidade. Quando você cresce em Brasília teimosa, aprende cedo a ver a verdade, por mais dura que seja. Um relâmpago iluminou momentaneamente o rosto de Eduardo. Os olhos verdes brilhantes de lágrimas contidas
já a expressão vulnerável que poucos haviam testemunhado. Tenho medo, Carolina, confessou ele. Medo de sentir novamente, de me permitir amar e perder outra vez. O medo é natural, respondeu ela, mas viver governado por ele não é viver de verdade. Naquele momento, com a tempestade rugindo lá fora e a escuridão envolvendo-os como um manto, algo fundamental mudou entre eles. Não houve beijos apaixonados, nem declarações grandiosas, apenas um reconhecimento silencioso de que ambos estavam prontos para caminhar juntos, apesar dos medos, apesar das diferenças. Eduardo repousou a cabeça no colo de Carolina, e ela acariciou seus cabelos suavemente, um gesto de conforto, de aceitação. A intimidade daquele momento, tão simples e tão profunda, valia mais que qualquer romance cinematográfico. O que fazemos agora? A perguntou ele depois de um longo silêncio. Um dia de cada vez, respondeu Carolina. Sem pressa, sem pressão. As luzes voltaram subitamente, quebrando o encanto da penumbra. Eduardo levantou-se, voltando para sua poltrona, mas algo havia mudado irrevogavelmente. Uma ponte fora construída sobre o abismo que os separava. Não uma ponte completa, ainda em construção, mas sólida o suficiente para os primeiros passos. O que nenhum deles poderia imaginar era que, enquanto estabeleciam aquela conexão na biblioteca escurecida, outras forças se mobilizavam para separá-los. No luxuoso apartamento de Patrícia Vasconcelos, planos eram traçados para um golpe final, um que não deixaria espaço para reconciliação ou recomeços. O evento de gala do Instituto será em 2 semanas, dizia Patrícia ao telefone. Será o momento perfeito. Todos estarão lá. Imprensa, sociedade, políticos. Eduardo não terá como escapar do escândalo desta vez. Do outro lado da linha, Renata Mendonça hesitava. A confrontação com o irmão havia abalado suas certezas. Não sei, Patrícia. Talvez tenhamos ido longe demais. Longe demais. A voz de Patrícia elevou-se. Ele humilhou você. Afastou-a da diretoria do Instituto, que leva o nome da sua própria cunhada. Tudo por causa daquela intrusa. Não, Renata. Chegou a hora de escolher um lado. Na biblioteca dos Mendonça, alheia às conspirações, Carolina olhava pela janela a tempestade que começava a amainar. Está ficando tarde, observou consultando o relógio. Deveria ir. Fique, pediu Eduardo simplesmente. Não para. Você sabe. Apenas para conversarmos mais. Há tanto que quero saber sobre você, sobre seus sonhos. Carolina sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Acho que posso ficar mais um pouco. E assim, enquanto a chuva transformava-se em garoa leve sobre os jardins da mansão, 2 almas marcadas por experiências muito diferentes começavam a tecer um novo capítulo em suas histórias. Um capítulo que nenhum dos dois havia previsto, mas que parecia, contra todas as probabilidades, destinado a acontecer. O Grande Hotel Recife, um dos mais luxuosos da cidade, resplandecia naquela noite especial. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam a fachada neoclássica, enquanto um tapete vermelho estendia-se da calçada à entrada principal. Carros de luxo desfilavam, deixando celebridades, empresários e políticos que compunham a nata da sociedade pernambucana. Era a noite do grande baile de gala do Instituto Mariana Mendonça, evento anual que reunia doadores e potenciais apoiadores dos projetos sociais. Este ano, a expectativa era ainda maior. Rumores sobre mudanças significativas na diretoria e novos projetos ambiciosos circulavam nos salões do poder. Nos bastidores do evento, Carolina ajustava nervosamente o vestido azul turquesa que Eduardo insistira em lhe presentear. É apenas um vestido, dissera ele quando ela tentara recusar o presente. Considere parte do protocolo do evento. Mas ambos sabiam que era mais que isso. Era um símbolo da mudança em seu relacionamento, da evolução do profissional para algo mais profundo, ainda indefinível em palavras, mas inegavelmente presente. Nas 2 semanas seguintes à noite na biblioteca, Carolina e Eduardo haviam estabelecido uma rotina de encontros discretos. Jantares na varanda da mansão, conversas prolongadas sobre livros e filosofia, confissões sussurradas sobre medos e sonhos. Não houve grandes gestos românticos, nem declarações públicas. Apenas a construção paciente de um vínculo genuíno,
baseado em respeito mútuo e admiração crescente. Você está linda, disse Raquel, sua colega do instituto, entrando na pequena sala onde Carolina se preparava. O azul combina com você. Obrigada, sorriu Carolina, ainda desconfortável com a elegância incomum. Parece demais para mim. Bobagem, rebateu Raquel, ajustando um detalhe do vestido. Você nasceu para brilhar, Carolina. Só demorou para perceber. O comentário da amiga trouxe um sorriso tímido aos lábios de Carolina. Era verdade que algo havia mudado nela nas últimas semanas. Uma nova confiança. Um brilho que vinha de dentro. Dona Zuleide notara também, comentando que a filha parecia florescer como ipê na primavera. Eduardo já chegou? Perguntou Carolina, tentando soar casual. Sim, acompanhado pela imprensa, respondeu Raquel. Parece que vai fazer algum anúncio importante hoje. Carolina assentiu, tentando controlar a ansiedade. Eduardo havia mencionado vagamente mudanças significativas no instituto, mas não entrara em detalhes. É uma surpresa, dissera com um sorriso enigmático. No salão principal, a orquestra tocava suavemente enquanto os convidados circulavam com taças de champanhe, exibindo joias e roupas de grife. Eduardo Mendonça, impecável num smoking azul marinho, conversava com um grupo de empresários, mas seus olhos frequentemente vagavam para a entrada, como se procurasse alguém. Procurando sua protegida? Perguntou uma voz familiar ao seu lado. Patrícia Vasconcelos estava deslumbrante, num vestido vermelho decotado, joias ostensivas adornando o pescoço e pulsos. Mas havia algo calculista em seu sorriso, um brilho frio nos olhos que contradiziam a beleza exterior. Boa noite, Patrícia, respondeu Eduardo educadamente. Não esperava vê-la aqui, considerando o cancelamento da parceria com sua fundação. Oh, eu nunca perderia esta noite, respondeu ela com um sorriso enigmático. Promete ser inesquecível. Antes que Eduardo pudesse responder, foi solicitado por outro grupo de convidados. Com uma desculpa educada, afastou-se de Patrícia, não percebendo o olhar que ela trocava com Renata, que acabava de entrar no salão. Carolina finalmente reuniu coragem para deixar o refúgio dos bastidores e entrar no salão. Imediatamente sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros invejosos, poucos amigáveis. Depois do escândalo do falso roubo e dos rumores sobre seu relacionamento com Eduardo, ela tornara-se o assunto preferido das rodas sociais recifenses. Ignore-os, sussurrou uma voz ao seu ouvido. Eduardo havia se materializado ao seu lado, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Eles falam porque não tem nada melhor para fazer. Estou me sentindo como uma intrusa, confessou ela, aceitando a bebida. Você é minha convidada de honra, respondeu ele com um sorriso que fez o coração dela acelerar, e em breve entenderá por quê. Antes que pudesse elaborar, Eduardo foi novamente requisitado, desta vez por um grupo de jornalistas. Com um pedido de desculpas, afastou-se, deixando Carolina temporariamente sozinha. Foi então que Renata Mendonça aproximou-se, surpreendendo-a. Diferente dos encontros anteriores, o rosto da irmã de Eduardo não expressava desdém ou hostilidade. Apenas uma espécie de resignação cansada. Senhorita Freitas, cumprimentou formalmente. Devo admitir que você está adequadamente elegante esta noite. Obrigada, respondeu Carolina cautelosamente, incerta sobre a mudança de atitude. Meu irmão parece diferente desde que você entrou em nossas vidas, continuou Renata, estudando-a com intensidade. Mais vivo, quase como antes do acidente. Carolina não soube como responder, surpreendida pela observação inesperadamente sincera. Não aprovei seus métodos, senhora Mendonça, disse finalmente. A falsa acusação foi cruel e injusta, mas entendo sua preocupação com seu irmão e com a empresa. Renata ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa com a resposta. Você é mais diplomática do que imaginei. Não é diplomacia, corrigiu Carolina. É compreensão. Todos temos nossos medos e motivações. Um silêncio estranho estabeleceu-se entre as duas mulheres, como se uma nova compreensão mútua estivesse tentando formar-se, ainda frágil demais para ser nomeada. Eduardo vai fazer um anúncio hoje, disse Renata finalmente. Um anúncio que mudará muitas coisas. Ele mencionou algo assim, concordou Carolina. Você sabe do que se trata.
Se perguntou Renata, um traço de vulnerabilidade em sua voz geralmente controlada. Carolina balançou a cabeça. Ele quis manter como surpresa. Renata assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesma. Bem, sugiro que esteja preparada para qualquer coisa. Com essas palavras enigmáticas, Renata afastou-se, deixando Carolina intrigada e levemente apreensiva. O que Eduardo planejava que provocava tal reação em sua irmã? Do outro lado do salão, Patrícia Vasconcelos observava a interação das duas mulheres com crescente irritação. O plano original envolvia a cooperação de Renata, mas agora a irmã de Eduardo parecia hesitante. Teria que agir sozinha. Aproximando-se do mestre de cerimônias, Patrícia sussurrou algo em seu ouvido, deslizando discretamente um envelope em seu bolso. O homem pareceu surpreso, mas assentiu após um momento de hesitação. Às 10 horas em ponto, as luzes do salão diminuíram e um holofote iluminou o pequeno palco montado para a ocasião. O mestre de cerimônias, um homem de meia idade com voz empostada, assumiu o microfone. Senhoras e senhores, é com grande prazer que damos início à parte formal do baile de gala do Instituto Mariana Mendonça. Como todos sabem, este instituto, fundado pelo empresário Eduardo Mendonça, em homenagem à sua falecida esposa, tem realizado trabalhos extraordinários em comunidades carentes de Recife. Aplausos educados ecoaram pelo salão, enquanto Eduardo dirigia-se ao palco, parando momentaneamente ao lado de Carolina para sussurrar. Quero que fique próxima. É importante. Intrigada, Carolina seguiu-o discretamente, posicionando-se perto do palco, enquanto Eduardo subia para receber o microfone. Boa noite a todos, começou ele, a voz firme e clara. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta noite especial. O Instituto Mariana Mendonça completa 5 anos de existência. Tenho o orgulho de dizer que superamos todas as metas estabelecidas inicialmente. Nova rodada de aplausos, mais entusiasmados desta vez. Contudo, continuou Eduardo, acredito que chegou o momento de expandir nossa visão. Por isso estou anunciando oficialmente a reestruturação completa do Instituto, com novos projetos, novas parcerias e uma nova direção. Um murmúrio percorreu o salão. Mudanças significativas geralmente significavam troca de comando, novos cargos, o tipo de informação que a elite recifense adorava especular. Como parte desta reestruturação, prosseguiu Eduardo, tenho o prazer de anunciar que a nova diretora executiva do Instituto será alguém que demonstrou excepcional capacidade de visão, compromisso genuíno com a transformação social e, acima de tudo, integridade inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas. Os olhos de Eduardo encontraram os de Carolina na multidão. Senhoras e senhores, apresento a nova diretora executiva do Instituto Mariana Mendonça. Carolina Freitas. Um silêncio atônito caiu sobre o salão, seguido por aplausos hesitantes. Muitos convidados trocavam olhares confusos. Quem era aquela mulher desconhecida, sendo elevada a um cargo tão importante? Carolina permaneceu imóvel, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Eduardo estava lhe oferecendo a direção do Instituto? Ela é uma ex-balconista sem formação acadêmica formal, assumindo um cargo que normalmente exigiria MBA e conexões poderosas. Carolina, chamou Eduardo estendendo a mão em sua direção. Por favor, venha aqui. Como em transe, ela subiu os poucos degraus até o palco, sentindo todos os olhares sobre si. Eduardo entregou-lhe o microfone, um sorriso encorajador nos lábios. Eu agradeço a confiança, começou ela, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza. O Instituto Mariana Mendonça representa muito mais que projetos sociais. Representa a crença fundamental de que todas as pessoas merecem oportunidades, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Enquanto Carolina falava, com surpreendente eloquência natural, Patrícia Vasconcelos movia-se discretamente em direção ao mestre de cerimônias, sussurrando algo urgente. O homem parecia desconfortável, mas assentiu relutantemente. Minha visão para o Instituto, continuava Carolina, é expandir o impacto nas comunidades mais vulneráveis, criando pontes genuínas entre diferentes realidades sociais. Não apenas com recursos financeiros, mas com
Com licença, interrompeu o mestre de cerimônias, aproximando-se com outro microfone. Peço desculpas pela interrupção, mas recebemos informações importantes que precisam ser compartilhadas com todos os presentes. Eduardo franziu o senho, confuso com a quebra de protocolo. Carolina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Senhoras e senhores, continuou o mestre de cerimônias, visivelmente desconfortável, fomos informados que a senhorita Carolina Freitas, recém-nomeada diretora, tem um histórico questionável que talvez seja relevante para os doadores e parceiros presentes. Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo adiantou-se, tentando tomar o microfone, mas o homem continuou rapidamente. Segundo fontes confiáveis, a senhorita Freitas não apenas vem de uma das comunidades mais problemáticas de Recife, mas também foi demitida de seu emprego anterior por comportamento inapropriado, acusada de roubo nesta mesma instituição e aparentemente desenvolveu um relacionamento pessoal com o Sr. Eduardo Mendonça, em circunstâncias que muitos considerariam inapropriadas. Os sussurros transformaram-se em vozes exaltadas. Flashes de câmeras disparavam. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a humilhação queimando seu rosto como brasa. Eduardo arrancou o microfone das mãos do mestre de cerimônias, a fúria evidente em cada linha de seu rosto. Isso é absurdo e difamatório, declarou a voz trovejando pelo salão. Exijo saber quem forneceu essas informações caluniosas. No fundo do salão, Patrícia sorria discretamente, satisfeita com o caos que havia iniciado. Seu plano estava funcionando. Eduardo humilhado publicamente, Carolina exposta como uma oportunista, o instituto mergulhado em escândalo. A vingança era doce. O que ela não esperava era a reação de Eduardo. Já que estamos falando de históricos questionáveis, continuou ele, a voz perigosamente controlada, talvez devêssemos discutir a tentativa de fraude orquestrada por Patrícia Vasconcelos ao inventar o roubo de um colar que nunca existiu, apenas para incriminar uma funcionária inocente. Agora todos os olhares voltavam-se para Patrícia, que empalideceu visivelmente. Ou talvez, prosseguiu Eduardo implacavelmente, devêssemos falar sobre como a senhora Vasconcelos subornou uma empregada para testemunhar falsamente. Tenho provas documentadas de tudo isso, que já foram entregues às autoridades competentes. E sim, estou processando a senhora Vasconcelos por calúnia e difamação. Salão mergulhou em choque e excitação. Um escândalo envolvendo duas das famílias mais poderosas de Pernambuco era o tipo de fofoca que alimentaria conversas por meses. Carolina, ainda atordoada pela humilhação pública, tentava manter a compostura. Eduardo voltou-se para ela, ignorando os flashes e burburinhos. Peço desculpas por isso, disse ele, cobrindo o microfone com a mão. Não imaginei que chegariam a tanto. Ela assentiu silenciosamente, ainda incapaz de formular palavras coerentes. A situação era surreal demais. Em um momento era anunciada como nova diretora, no outro, exposta e humilhada diante da elite pernambucana. Foi então que algo inesperado aconteceu. Renata Mendonça, que observava tudo do fundo do salão, avançou determinada em direção ao palco. Subindo os degraus com a elegância que lhe era característica, pediu educadamente o microfone ao irmão. Senhoras e senhores, começou ela, a voz clara e firme. Como membro da família Mendonça e do conselho diretor do Instituto, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos. Eduardo e Carolina trocaram olhares apreensivos. O que Renata planejava? Primeiro, confirmo que Carolina Freitas foi de fato falsamente acusada de roubo, em uma conspiração vergonhosa, declarou Renata, surpreendendo a todos. Uma conspiração da qual admito com profundo arrependimento, participei ativamente. Um silêncio atônito tomou conta do salão. Renata Mendonça, o símbolo da elegância e correção, admitindo participação em um complô, fui motivada por preconceito e medo, continuou ela, a voz ligeiramente trêmula agora. Medo de ver nosso império familiar associado a alguém que considerava inadequada por sua origem humilde. Foi um erro terrível pelo qual me arrependo profundamente. Carolina observava boquiaberta. Jamais esperaria tal confissão pública de Renata. Quanto à capacidade de Carolina para dirigir o Instituto, prosseguiu Renata,
Posso atestar pessoalmente que, apesar de sua origem modesta, ela demonstrou mais inteligência, integridade e visão genuína que muitos executivos com diplomas de Harvard que já contratei. Eduardo sorriu, orgulhoso da transformação da irmã. O cálculo frio que sempre caracterizara Renata parecia ter dado lugar a algo mais humano, mais autêntico. Portanto, concluiu ela, apoio integralmente a decisão de meu irmão. E peço publicamente desculpas a Carolina Freitas pelos danos que causei à sua reputação. Quando Renata estendeu a mão para Carolina, o gesto foi mais que um símbolo de reconciliação. Foi o reconhecimento de uma igual, independentemente de sua origem ou posição social. Aceito suas desculpas, respondeu Carolina, apertando a mão estendida. O momento foi capturado por dezenas de fotógrafos presentes, a imagem poderosa de duas mulheres, representando mundos tão distintos, unindo-se em respeito mútuo. Patrícia Vasconcelos, vendo seu plano desmoronar completamente, dirigiu-se furiosamente à saída, seguida por olhares curiosos e alguns sorrisos mal disfarçados. Sua queda social estava selada. Ninguém perdoaria facilmente a tentativa de fraude e difamação contra o instituto mais respeitado da cidade. No palco, Eduardo retomou o microfone. Gostaria de fazer um último anúncio, disse ele, o olhar fixo em Carolina. Um anúncio pessoal, se me permitem. O salão, já repleto de emoções e surpresas, silenciou-se novamente. Muitos de vocês conheceram Mariana, minha esposa, continuou Eduardo, a voz suavizando-se. Sabem como ela era extraordinária, como sua partida deixou um vazio impossível de preencher. Por 5 anos vivi com a culpa e o luto, acreditando que não merecia uma segunda chance. Carolina observava Eduardo com o coração acelerado, incerta sobre onde ele queria chegar. Mas aprendi, prosseguiu ele, que a vida é generosa em suas possibilidades de recomeço e que às vezes encontramos luz nos lugares mais inesperados. Eduardo estendeu a mão para Carolina, convidando-a a aproximar-se. Com o coração trovejando no peito, ela deu um passo à frente. Carolina Freitas entrou em minha vida por acaso, numa tarde chuvosa, continuou ele, agora falando diretamente para ela, e trouxe consigo algo que eu havia esquecido, a capacidade de ver beleza além das aparências, verdade além das conveniências, coragem além do conforto. Muitos convidados trocavam olhares surpresos. Seria aquilo uma declaração pública de amor? Não sei onde este caminho nos levará, declarou Eduardo, segurando as mãos de Carolina entre as suas. Mas sei que quero percorrê-lo ao seu lado, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Se você me aceitar, com todos os meus defeitos e cicatrizes. O salão inteiro prendia a respiração. Carolina, com lágrimas não derramadas brilhando nos olhos, respondeu simplesmente, aceito, com todos os seus defeitos e cicatrizes, e com todos os meus. Quando Eduardo a abraçou, os aplausos explodiram espontaneamente. Não era um beijo cinematográfico, nem uma declaração grandiloquente de amor eterno. Era algo mais verdadeiro, mais autêntico, o reconhecimento público de um sentimento que havia crescido gradualmente, superando barreiras sociais, preconceitos e feridas passadas. Nos dias que se seguiram, a história da balconista de Brasília Teimosa e do empresário de Casa Forte dominou as manchetes locais. Alguns criticavam a quebra de decoro social, enquanto outros romantizavam a narrativa como um conto de fadas moderno. A verdade, como sempre, estava em algum lugar entre esses extremos. Carolina assumiu oficialmente a direção do Instituto Mariana Mendonça, trazendo uma visão inovadora, que combinava sensibilidade social com eficiência administrativa. Sob sua liderança, novos projetos floresceram em comunidades antes ignoradas, estabelecendo pontes genuínas entre diferentes realidades sociais. Renata Mendonça, surpreendentemente, tornou-se sua aliada mais ferrenha. A experiência de reconhecer e corrigir seus erros havia transformado a executiva fria numa mentora valiosa, que complementava com expertise técnica a intuição natural de Carolina. Eduardo e Carolina construíram seu relacionamento lentamente, com respeito mútuo e sem pressa. 3 meses após o baile fatídico, ele a levou para jantar no mesmo restaurante,
onde havia conhecido Mariana anos antes, não para substituir memórias, mas para honrá-las enquanto criava novas. Quero que você saiba, disse ele naquela noite, que nunca tentarei apagar Mariana da minha vida. Ela será sempre parte de mim, do instituto da nossa história. Não gostaria que fosse diferente, respondeu Carolina sinceramente. Nosso passado nos molda, mas não precisa nos aprisionar. Foi naquela mesma noite que Carolina experimentou seu primeiro beijo, aos 26 anos, sob o céu estrelado de Recife, com o homem que havia aprendido a amar não pelo status ou riqueza, mas pela humanidade que descobrira sob camadas de proteção. Um ano após o fatídico baile, o Instituto Mariana Mendonça celebrou conquistas históricas. O projeto do COC havia sido replicado em 5 outras comunidades. Um programa de bolsas universitárias para jovens de baixa renda fora implementado. Parcerias internacionais haviam sido estabelecidas. Na mesma data, Eduardo e Carolina oficializaram sua união numa cerimônia íntima nos jardins da mansão, com apenas familiares e amigos próximos. Dona Zuleide, elegante num vestido azul feito especialmente para a ocasião, não conteve as lágrimas ao ver a filha radiante. Renata, agora genuinamente afetuosa, entregou pessoalmente o buquê à noiva. Patrícia Vasconcelos, por outro lado, havia deixado Recife após o escândalo, refugiando-se em Miami, onde, segundo rumores, tentava reconstruir sua imagem social. A vida seguia seu curso, com desafios e alegrias. 9 meses após o casamento, nasceu Miguel, um bebê de olhos verdes como o pai e cabelos cacheados como a mãe, a prova viva de que mundos diferentes podiam não apenas se encontrar, mas criar algo novo e extraordinário. Na varanda da mansão em Casa Forte, agora transformada num lar genuíno, Carolina embalava o filho, enquanto Eduardo lia um documento do Instituto, ocasionalmente erguendo os olhos para contemplar a família que nunca imaginara ter novamente. "No que está pensando?" perguntou Carolina, notando seu olhar contemplativo. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ele, pousando o documento. "Há 2 anos, se alguém me dissesse que encontraria o amor numa tarde chuvosa, com uma mulher que desafiou todas as convenções sociais que conhecia, eu teria rido." Carolina sorriu, ajeitando o bebê adormecido nos braços. "E se me dissessem que eu, a balconista virgem de Brasília teimosa, ridicularizada por nunca ter vivido um romance, acabaria casada com Eduardo Mendonça e dirigindo um dos institutos mais importantes do Nordeste. A vida tem um senso de humor peculiar", concluiu Eduardo, levantando-se para beijar suavemente a testa da esposa e do filho. Naquele momento perfeito de tranquilidade doméstica, ambos sabiam que a jornada não havia sido fácil, nem seria no futuro. Preconceitos persistiriam, desafios surgiriam. O passado ocasionalmente retornaria em forma de inseguranças ou memórias dolorosas. Mas haviam aprendido a mais valiosa das lições, que o amor verdadeiro não é um conto de fadas instantâneo, mas uma construção diária baseada em respeito, honestidade e coragem, que supera diferenças sociais, zombarias cruéis, armadilhas mesquinhas, que floresce nas adversidades e se fortalece nas provações. Um amor que, como o próprio Recife, cidade de contrastes de mangues e arranha-céus, de tradição e modernidade, encontra beleza nas diferenças e força na diversidade. Um amor que prova, dia após dia, que não importa de onde viemos, mas para onde vamos. E com quem escolhemos caminhar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Carolina e Eduardo tenha tocado seus corações. Para mergulhar em mais narrativas emocionantes como essa, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no botão à sua esquerda. Se esta jornada de superação e amor verdadeiro emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a força transformadora do amor autêntico. Compartilhem seus momentos favoritos desta história nos comentários. Será que foi a cena na biblioteca, durante o temporal? Ou talvez o confronto final no baile de gala? Estamos ansiosos para ler suas